Brasil teve aumento de cerca de 62% nas mortes de mulheres de 15 a 49 anos por infarto, de 1990 para 2019. Na faixa etária ali de 50 a 69 anos, o número quase triplicou, com alta de aproximadamente 176%. Esses dados são da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E sobre os cuidados, a prevenção e o diagnóstico, eu converso a partir de agora com o cardiologista, o Dr. Paulo Serra. Muito bom dia, doutor. Tá ali, ó, parou só para conversar com a gente. Agradeço demais a sua atenção para a gente falar desse assunto tão importante, né? E dados que preocupam demais. Muito bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os que estão aí assistindo. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar sobre um assunto pertinente, um assunto importante aí sobre saúde. Doutor, explique para a gente, para começarmos aqui essa nossa conversa, se há uma explicação para esse aumento de casos em mulheres e em mulheres jovens, né? Sim, é importante, né, um alerta aí para as mulheres que nessa faixa etária aí mais nova, e que ela tem na mente em que o hormônio feminino, ele protege, e depois quando ela entra na menopausa, que o hormônio do estrógeno, ele diminui, quase que cessa, você acaba perde essa proteção. Mas na realidade mudou esse contexto. A menopausa, ela é um fator de risco, realmente, mantém isso, mas essas pessoas que não entraram na menopausa, aumentou muito o risco cardiovascular. E por que aumentou, né? Primeiramente, que a mulher ela tem na cabeça dela em que o homem infarta mais que a mulher. A mulher ela faz a prevenção de mama, de câncer de útero, mas a prevenção cardiovascular, a gente tem uma estatística aí importante em que 10%, menos de 10% das mulheres, elas não controlam os fatores de riscos cardiovasculares. Então, por isso, você acaba aumentando o risco cardiovascular e essa incidência ela está estourando, né? O risco cardiovascular como tabagismo, diabetes, hipertensão, colesterol alto, que é a dislipidemia, e entre outros fatores, estresse, isso aí ela não faz de forma adequada. E com isso acaba aumentando esse fator de risco e a estatística ela aumenta. Certo. Doutor, quando a gente fala especificamente sobre as mulheres, a gente precisa também se atentar para os sintomas de um possível infarto? O que eu quero dizer há sintomas, esses sintomas são diferentes quando a gente fala em mulheres e homens, ou é tudo a mesma coisa? Há uma diferença na mulher, na forma dos sintomas, como ela apresenta, né? E isso aí a gente mostrou no estudo aí da Sociedade Brasileira, em que ela chega numa sala de emergência, muitas vezes com uma dor atípica, que a gente chama. O que é dor atípica? Não é aquela dor característica que você dói o peito, vai para o braço, sua frio, entendeu? E ela acaba tendo outros sintomas, muitas vezes uma dor na região do estômago, uma região submandibular, que é essa região daqui, às vezes uma região no pescoço ou nas costas, e isso é mal diagnosticado na sala de emergência. Muitas vezes elas chegam, por ser mulher, muitas vezes o colega acha que o fator de risco delas é reduzido, e com essas dores atípicas que ela apresenta, os sintomas atípicos, acaba fazendo alguns exames bem normais inicialmente, e acaba liberando, e ela acaba num quadro que era o quadro anginoso, que é o precursor para o infarto agudo do miocárdio, ela vai embora e depois, no dia seguinte ou 2 dias depois, volta infartada. Então, isso é uma das causas para realmente um diagnóstico errado e a sintomatologia em que, às vezes, não chama atenção do colega que está na sala de emergência. Então, é preciso ter uma atenção da paciente, mas também do profissional da saúde, pelo que o senhor está me contando? Para dar esse diagnóstico mais exato? Sem dúvida. A gente vê muitas vezes aí, tem profissionais bons, né, como qualquer outra profissão, mas tem profissionais que às vezes não é erro, mas é negligência que a gente chama, porque não chama atenção, não investiga, não valoriza os sintomas daquele paciente que está chegando, e às vezes ele acha que assim, a dor tem que ser típica, não é, passa despercebido e acaba liberando.
e tem que chamar atenção. Muitas vezes uma dor no estômago é sinal de infarto, sim, ou um quadro anginoso. Uma dor nas costas, paciente que tem alguns fatores de risco, você tem que investigar. Não custa nada chegar numa sala de emergência, na dúvida, fazer um eletro, colher uma enzimas, que chama troponina, CPK, e fazer uma série delas, com tempo hábil, para você realmente firmar um diagnóstico se ela está infartando ou está com quadro anginoso ou não. Isso você diferencia o tratamento e você faz prevenção, que é muito importante. Perfeito, doutor. Por isso também é importante, especialmente para quem já tem esses fatores de risco que o senhor citou aqui, no caso das mulheres também, ter esse acompanhamento já de um especialista, porque se ela chega a ter sintomas como esses que o senhor ressaltou, que muitas vezes não são tão conhecidos assim, não são tão ligados ao infarto, ela já consegue falar, olha, eu tenho um fator de risco, pode ser um início aí, pode ser eu posso estar caminhando para isso. Esse acompanhamento é fundamental também para qualquer pessoa, é claro, mas para as mulheres também, que como o senhor mesmo disse, acabam negligenciando, não dando tanta importância para a saúde do coração, como muitas vezes a gente dá para outros pontos da nossa saúde, né? Sim, com certeza. A prevenção na medicina é o melhor remédio para qualquer patologia. Para você ter uma noção, as doenças cardiovasculares, um terço das mulheres brasileiras morrem de doenças cardiovasculares. Isso significa que a grande maioria dessas doenças cardiovasculares é o infarto agudo do miocárdio. E para você ter uma noção, uma estatística também, para que as pessoas gostam, o infarto, ele mata 2 vezes mais do que o câncer de mama na mulher. Então, uma doença que uma prevalência grande e que é negligenciada tanto por colegas e pelo usuário, pela mulher, em que ela não faz a prevenção, com os fatores de riscos que você tem que, na consulta, diagnosticar e tentar minimizar ou eliminar esses fatores de risco. E aí, quando a gente fala dessa prevenção, para a gente evitar, deixar esse risco bem longe, aquilo que a gente está cansado de ouvir, né, doutor? Uma alimentação adequada, atividade física, quais outros pontos que são importantes da gente relembrar aqui para deixar o infarto o mais distante possível aí da nossa vida? A gente fala na mudança do estilo de vida, Tirando aqueles fatores que a pessoa é hipertensa, diabética, que necessita de medicação, precisa de um controle mais rigoroso, mas uma atividade física regular, não a obesidade, uma alimentação rica em fibras, com baixo teor de açúcar, baixo teor de gordura, isso aí é uma coisa que assim, não requer altos custos e qualquer um pode fazer. Mas, infelizmente, a grande maioria não faz, não quer mudar. Ela prefere comer um filé à parmegiana do que um filé na chapa. Ela prefere comer uma batatinha frita do que uma batatinha cozida ou assada, entendeu? Então, são mudanças de estilos de vida para você ter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, com atividade física regular, desde que seja avaliada pelo seu médico e ele autorize a fazer aquela atividade física. Perfeito, doutor. Quero agradecer demais as suas recomendações, as suas orientações, esse alerta a nós mulheres, principalmente, e todas essas indicações que o senhor trouxe aí nesta manhã aqui pra gente. Muito obrigada, doutor Paulo. Eu que agradeço a você e a toda a equipe aí. É um prazer estar com vocês e conversar num assunto importante. Muito obrigado. Uma boa quarta-feira a todos. Para todos nós. Bom, doutor Paulo conversando com a gente, Paulo Serra trazendo essas informações, cardiologista, falando e enfatizando essa importância, especialmente para a mulher que sempre achou que infartava menos, Tá aí, olha, aumentou bastante esse risco, inclusive para mulheres mais jovens. Você pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube, pode compartilhar também.